O nosso intuito, de fato, é ajudar o empresariado. E o brasileiro, ele é um povo que tem esse espírito empreendedor. Eu acho que se você pegar mais do que 85% dos empresários brasileiros que começam, eles não pensam em estruturar o negócio, eles pensam no núcleo do negócio. O mercado, ele acaba aniquilando muitos empresários que não crescem ou não querem crescer. Porque hoje, se você pegar um empresário aqui na nossa audiência, aí você pergunta assim, o que você prefere, um advogado ou um consultor? Ele vai preferir o consultor. Porque quando ele olha para a figura do advogado, de terno, gravata, a pessoa se assusta. Você falou da contabilidade. Quando você contrata um funcionário, qual é a primeira coisa que a contabilidade manda pra você? Um contrato de experiência. Aí tem lá, 45 dias por mais 45 dias. Tá bom. Mas aí eu chego pro empresário e falo assim, meu filho, vem cá. Você sabe que quanto tempo você demora pra perceber se o cara é bom? Ah, Bruno, 15 dias. Eu falei, então por que você tem que ficar com esse cara 45? Aí ele, mas eu posso fazer isso? Pode. Você pode fazer porque a lei te permite. Meu nome é Bruno Gualda, tenho 39 anos, eu sou advogado de formação, mas me vejo hoje mais como empresário do que como advogado. Sou casado com a Karen, sou cristão, tenho 3 filhos e eu amo jogar futebol. Eu torço para o São Paulo Futebol Clube, graças a Deus. A minha missão com o meu trabalho é mudar a mente dos empresários e fazer os empresários entenderem que o direito trabalhista pode e deve dar lucro para a empresa. O que faz o nosso trabalho ser único é o carinho, o esmero, o cuidado e a personificação. É um trabalho feito sob medida para aquele empreendedor e colocando sempre em primeiro lugar a ideia e o controle da empresa na mão do empreendedor. Os principais pilares são 2, gestão e risco. Nós trabalhamos sempre sob esses 2 vieses. A gente entrega gestão para o empresário e nós entregamos também um risco calculado daquilo que ele pode, não pode, ou às vezes o que ele pode ter risco e quanto de risco eu posso ter para ganhar no futuro com isso. Eu quero deixar um legado assim como foi de Jesus. Por onde passou, mudou o ambiente, mudou o lugar e deixou sempre pessoas melhores do que elas estavam antes. Os maiores desafios enfrentados por esse grande empreendedor que está aqui na minha mesa são fazer o cliente entender a importância da consultoria jurídica, convencer o cliente que a consultoria não é para mudar, mas sim para melhorar o que já existe e fazer com que o empresário permita-se ser diagnosticado. Então, só com esse desafio aqui desse empreendedor, você já sentiu, né, que esse programa é para você. Não apenas para você ouvir e entender e ver como que foi a construção dessa linda história empreendedora que eu tenho aqui, mas principalmente para que você consiga construir o seu negócio com mais conhecimento e principalmente conhecimento jurídico. O grande propósito desse nosso empreendedor é melhorar a empresa do pequeno e médio empreendedor. O legado que ele quer deixar aqui com a gente é mostrar que o pequeno empreendedor pode ter a estrutura de um grande e mesmo ainda sendo pequeno, já deve pensar como um grande negócio. Isso é o que eu defendo na Fábrica de CEOs. Todo pequeno empreendedor precisa nascer com a visão de um CEO. É isso que a gente fala, hein, gente? A expectativa que ele tem aqui com o nosso programa, afinal de contas, Empreendedorismo na Prática, é também colocar a expectativa desse empreendedor aqui na mesa, é gerar muito conteúdo para vocês, levar consciência e preparar o público para o conhecimento...
Até engasguei aqui, isso é empreendedorismo na prática mesmo, hein? Ó, vou até recomeçar. A grande expectativa desse nosso empreendedor é gerar conteúdo, levar consciência e preparar o público para o crescimento da tua empresa, meu pequeno empreendedor. Seja muito bem-vindo à Fábrica de CEOs. Meu nome é Gleice Feltran e eu tô aqui com um baita de um empreendedor hoje, Bruno, para contar a grande história empreendedora dele no mundo jurídico. Seja bem-vindo, Bruno! Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de estar aqui e partilhar um pouco dessa história. Acho que faz muito sentido hoje, num momento de tantos desafios, nós termos um afago jurídico. Pois é. Para o empreendedor e também partilhar daquilo que eu vivi e vivo no dia a dia. Na pele. Porque, apesar de ser um braço jurídico, nós também temos os nossos desafios, na verdade. Ô Bruno, você sabia que desde quando eu comecei aqui a gravação do programa, a gente tá na segunda temporada, então é o segundo ano já do programa. Cara, eu já convidei meus advogados várias vezes para virem fazer entrevista aqui comigo pra gente realmente mostrar esse lado, né? Do empreendedor na própria pele, do advogado na própria pele do empreendedor, mas eles estão em Minas. E aí quando a Fê, né, ofereceu esse maravilhoso momento aqui, nossa, eu falei assim, quero saber tudo da vida do Bruno, não só como empreendedor realmente na área jurídica, mas como você consegue ajudar a nossa população. Porque aqui a Fábrica de CEOs tem um montão de pequeno empreendedor que ainda nem começou a empreender. Então, quais são as principais coisas, assim, que você puder trazer pra gente? Esse é o momento. Vamos lá, com certeza. O nosso intuito, de fato, é ajudar o empresariado. Boa. E o brasileiro, ele é um povo que tem esse espírito empreendedor. O brasileiro, ele simplesmente sabe fazer e é um povo muito criativo. E, de fato, quando ele começa, ele só vai fazendo. E se você pegar... Faz e depois vê, né? Exatamente, mas esse é o jeito no Brasil de se começar. Eu acho que se você pegar mais do que 85% dos empresários brasileiros que começam, eles não pensam em estruturar o negócio, eles pensam no núcleo do negócio. Exemplo, vou vender brigadeiros, então eu vou fazer o melhor brigadeiro. Mas eu não penso no meu custo-benefício, eu não penso se uma marca é melhor que a outra. É difícil. Ele pensa na técnica da operacionalização propriamente dita, porque ele sabe fazer o brigadeiro, ele faz, né, ele operacionaliza aquele serviço, mas a hora que ele vai vender, que precisa da gestão, precisa da lucratividade, precisa de entendimentos maiores, ele não consegue ter esse conhecimento. Exatamente, e o fato é exatamente esse, porque quando eu começo a melhorar, então eu comecei a vender, começou a dar certo. Logo, eu vou ficar apertado de tempo, porque o dia de todo mundo tem 24 horas. Perfeito. O que eu vou precisar? Eu vou precisar de alguém que me ajude. Pronto. Aqui começa a nossa história. Porque é quando o empresário se vê numa situação de eu tenho que aumentar. Eu não dou conta mais. Eu preciso crescer. De fazer sozinho e o mercado ele acaba aniquilando muitos empresários que não crescem ou não querem crescer. Perfeito. Por isso que a ideia do empresariado é, bem, eu hoje sou pequeno, mas a minha cabeça não pensa pequeno. O projeto apenas está pequeno, mas ele não é pequeno. Muito legal isso. E o que eu creio que nós precisamos de entregar para essas pessoas? Nós precisamos de entregar condições de fazer isso sem medo. Porque chega um dado momento do empresariado que ele fica assustado. De repente a pessoa começou com... Quando ela tem 10 pessoas trabalhando com ela, ela pensa, puxa, olha a responsabilidade que eu tenho. São muitas pessoas, são famílias envolvidas. O que eu tenho de risco? O que eu não tenho? Aí começa o que eu falo, a primeira falha de gestão. O que começa a acontecer? Começa a ter conflitos, começa a ter, as pessoas começam a ficar insatisfeitas. E aí, um insatisfeito, amanhã são quase todos insatisfeitos, porque um vai gerando insatisfação nos outros. Perfeito. Então, o que a gente está dizendo aqui, para eu colocar já numa linha cronológica na minha cabeça? Hoje você é advogado para pequenos e médios empreendedores e cuida basicamente da gestão humana dessa galera, em nível jurídico. Isso. Qual que é o nosso pensamento?
O nosso pensamento é montar uma base para que o empreendedor pequeno e médio possa navegar de uma maneira que ele, se for ter risco, porque veja, eu posso ter risco, contanto que eu saiba qual é o meu risco. Mas isso que eu ia pedir para você deixar claro pra gente. Sim. Quando a gente começa a crescer e de repente a gente precisa contratar funcionários, a primeira regra do jogo, principalmente que o contador manda, tem que registrar ponto final, né? De repente, o pequeno empreendedor está sem condições de já ir direto para um registro. Então, ele pode, vamos supor, fazer uma contratação não registrada, não seletista, mas ele precisa saber que aquilo tem risco. E se ele entender qual risco ele tem, ele consegue se prevenir, se antecipar, para conseguir passar pela fase do eu ainda não tenho dinheiro para te registrar, vou fazer esse registro e juntos vamos conquistar dinheiro, no momento apropriado eu consigo te registrar. E aí esse momento, essa cronologia para o pequeno empreendedor precisa estar clara, porque neste momento ele vai ter risco trabalhista. É isso aí. Perfeito. Você resumiu perfeitamente. O que a gente pensa no negócio? Primeiro, tem situações que não tem jeito, eu tenho que seletizar, eu tenho que contratar uma pessoa que é funcionário, CLT. Registrado, bonitinho. Tudo feito da forma correta. E tudo isso me leva para um momento em que o empresariado muitas vezes não tem condições. Mas por que não tem condições? Qual que é o grande barato da coisa? É porque muitas vezes até a própria contabilidade assusta o empresário. É isso mesmo. Porque fala assim, não, você vai pagar isso, vai pagar aquilo. Veja bem. Não, a contabilidade não te deixa brecha pra você fazer de frente. Então, mas aí que tá. Isso que a gente bate muito de frente com essa situação. Porque eu preciso de entregar algo prático pro empresário. Eu não posso matar o empresário, nem a ideia dele, nem sufocar a ideia dele. Ou antecipar alguma coisa que ainda não tá na hora, Exato. né? Exato. Não vamos colocar gatilhos pra ele, muitas vezes. Poxa, eu tenho um CLT. Mas o que é caro? Poxa, muitas vezes o que é caro é o que está na convenção coletiva, não é nem o que está na lei. É a convenção coletiva que muitas vezes encarece. Ô Bruno, vamos explicar essa parte? Vamos explicar. Qual que é a diferença da convenção coletiva para a lei e da lei para a convenção coletiva? Vamos lá. A convenção, cada tipo empresarial, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho uma indústria que faz peças de veículos. Tá. Eu vou ter um tipo de convenção coletiva. O que é a convenção coletiva? Isso aqui é um acordo... É tipo sindicato? É entre sindicatos, okay. O sindicato das empresas e o sindicato dos empregados. Eles fazem um acordo e desse acordão que é feito, sai uma convenção coletiva. Essa convenção coletiva, ela tem normas que são obrigatórias para aquele tipo de empresa. Então veja, se você tem uma indústria, tem que aplicar aquilo que está dentro daquela convenção coletiva. Então, esses benefícios que a convenção coletiva aplica, eles muitas vezes é que encarecem o próprio funcionário. Não é a CLT. O que está na lei CLT e na Constituição Federal, muitas vezes não encarece tanto o funcionário. O que encarece, vou dar um exemplo, o salário mínimo está algo em torno de R$ 1.400. O meu salário mínimo daqui é 1.800 por causa da convenção coletiva. É isso que eu ia dizer. Olha só quanto já aumenta. Se eu aumentei R$400, eu não estou aumentando só R$400 de salário. Veja, eu estou aumentando R$400 de imposto. Eu estou aumentando R$400 de 13º. Eu estou aumentando R$400 de férias com terço constitucional. Então, quer dizer, olha o tanto de custo que eu tenho a mais. Aí você acaba não querendo registrar ninguém, porque você não tem os 400 mais tudo isso que você tem que pagar. Você dá um jeito de fazer o trabalho de 5 pessoas ao mesmo tempo, você não cresce, você decreta falência num curto espaço de tempo. Isso, e esse é um estudo empírico comprovado, que as empresas brasileiras hoje, elas têm um prazo de 3 anos. Em 3 anos a maioria quebra. Não sobrevive. Por que não sobrevive? Muitas vezes um processo trabalhista pode quebrar o empresário. Com certeza. Então por que eu digo que, por exemplo, se você vai ao médico, você não quer saber o que você tem? Então é a mesma coisa com o advogado. Quando vou ao advogado, eu preciso saber o que eu tenho. E é aí que está essa grande parte. Se eu tenho um projeto a médio e longo prazo, é aí que a gente vai ajudar. Porque o empresário precisa entender o que está envolvido. Exemplo, quanto que eu posso gastar? Doutor, eu posso gastar X. A gente tem que se virar com o X que ele tem. Por quê? Por que eu digo que não posso mudar a empresa?
Porque é a ideia dele, é o sonho dele. O que eu tenho que entregar para ele? Eu tenho que entregar uma solução que ele consegue se programar e ao mesmo tempo ele tem o mínimo de proteção, até que se não for uma pessoa que é CLT. Puxa, eu tenho como fazer um contrato de prestação de serviço, tem alguns métodos, tem algumas situações que ajudam na prevenção de riscos. Ah, mas é 100%? Não, não é 100%. Mas, navegando nesses 40% ou 30% menos, poxa, quanto eu já economizei no futuro? Pois é. Primeiro, não matei a ideia do empreendedor, o que já é um ponto ótimo. Né? Ah, é inviável. Não, não é inviável. Vamos estudar uma maneira para que seja viável. É nisso que nós temos que focar. Eu acho que hoje, a nossa filosofia, se eu pudesse dizer assim, não é advocatizar a coisa. Porque o advogado costuma, muitas vezes, e é um erro da nossa profissão, nós como empresários do direito temos que entender que o mundo mudou. Eu falo da lei trabalhista, claro, nós temos diversas outras áreas, mas nós temos que entender que hoje nós temos que desburocratizar aquilo que é burocrático. Perfeito. Temos que trazer soluções para o empresário. Advogado não pode ser aquele Severino cara crachá. Como é que é? É o Severino cara crachá. Tá aqui na lei. Então não pode. É o Severino cara crachá. É fechar a porta, né? Exato. Eu te trago um problema e ao invés de você me trazer uma solução, você me traz um problema ainda maior e não me dá alternativas de resolver aquilo, né? Você não desanima? Imagine, você tem uma empresa, você tem uma ideia e você está animado com aquela ideia. De repente vem um advogado e joga um balde de água fria na sua cabeça. Ou um contador. É que o contador é até um pouco diferente, porque, veja, ele não é a área que ele navega. Mas por que eu tô te dizendo contador? Porque para o pequeno empreendedor, chegar num advogado tá um pouco mais longe do que chegar num contador. Perfeito. Né? Então, a primeira coisa que o pequeno empreendedor faz é vender. Beleza, depois que ele vendeu, montou o MVPzinho dele, começou a vender, começou a dar dinheiro, ele começa a falar, opa, um cliente maior tá me pedindo nota fiscal. Como que eu faço nota fiscal? Vai pro contador. Nunca vai pro advogado primeiro, né? Não. Sempre vai pro contador. Aí é na hora que chega o contador e o contador, mesmo não sendo da área jurídica, fala as regras de forma 100% fechada. Sim. Então, vendo, né, essa necessidade já que a gente vive, como fazer para chegar num advogado junto com o contador? Isso é uma... Já passa seu Instagram, entendeu? Não, vamos já lá, deixa aberto aqui, ó. @BKG Consultoria. O grande barato da coisa é justamente esse. É fazer uma mudança de mente, uma verdadeira metamorfose no empresário. Transformação. E essa transformação parte do princípio do advogado, do consultor. Porque hoje, se você pegar um empresário aqui na nossa audiência, aí você pergunta assim, o que você prefere, um advogado ou um consultor? Ele vai preferir o consultor. Porque consultor o jurídico. Porque quando ele olha para a figura do advogado, de terno, gravata, a pessoa se assusta. Não, e sem contar, que eu também quero que você explique essa parte, que existem vários tipos, né, de advogado. Sim, perfeitamente. Porque não é qualquer advogado que o empreendedor consegue chegar e ele vai resolver. Sim, Poxa, eu tô te fazendo perguntas leigas, hein? Não, tá perfeito. Eu acho que a tua dúvida é a dúvida de 100% da nossa audiência aqui. De fato, a gente não pode menosprezar o esforço que o empresário faz para chegar num advogado. Vamos lá, se a gente pegar hoje o empresariado brasileiro, como é que é a primeira experiência do empresário com advogado geralmente? Então, é com processo já. Acabou, é com processo. Então, eu já risquei o fósforo. Já botei fogo na casinha. Tô com duas de dinamite. Eu tô com uma dinamite acesa, quase colocando pra acender a outra. Aí o doutor, meu Deus, e agora o que eu faço? Recebi um processo trabalhista. Chegou a cartinha, que não quer calar. Como eu lido com isso? Então, quer dizer, isso é o que eu chamo de sintoma, mas ele não é justamente aquilo que de fato vai mudar a empresa. Mas o que vai trazer todos os riscos de forma clara para ver onde pode pisar ou não pode. Sim, mas eu sempre trato isso sobre dois pilares. Esse primeiro pilar é o pilar de riscos. Perfeito. Nós temos o pilar... O que é o risco? O risco é geralmente quando eu faço uma coisa errada, pensando estar certo, ou eu sei que eu estou errado, mas nem sei qual é o risco. Mas não sei quanto vale. Perfeito. Não sei quanto custa. Perfeito. De outro lado, nós temos a parte de gestão.
Eu Perfeito. vou dar 2 exemplos aqui, eu tenho certeza que a audiência vai olha, acontece comigo só todo dia. Primeira coisa, vamos lá. Você falou da contabilidade. Quando você contrata um funcionário, qual é a primeira coisa que a contabilidade manda pra você? Um contrato de experiência. Aí tem lá, 45 dias por mais 45 dias. Tá bom. Mas aí eu chego pro empresário e falo assim, meu filho, vem cá. Você sabe que... Quanto tempo você demora pra perceber se o cara é bom? Ah, Bruno, 15 dias. Eu falei, então por que você tem que ficar com esse cara 45? Ali, mas eu posso fazer isso? Pode. Você pode fazer porque a lei te permite. Porém, virou algo tão batido que as pessoas não sabem como é a lei. Não é nem batido, é algo que não é falado, meu. É algo que é tipo assim, o contador sabe da parte dele, o jurídico sabe da parte dele, o banco sabe da parte dele, e parece que todo mundo acha que o empresário sabe tudo. Não, exatamente. E não tem que saber mesmo. Não sabe. Não sabe. É difícil pro empresário. É um conjunto tão grande de leis que é impossível ele saber. Se os advogados não sabem, vou exigir que o empresário saiba. Pois é. Agora, por que eu fico com o cara 45 dias? Meu Deus. O contrato por tempo determinado, pela lei, ele pode ser prorrogado uma vez e o prazo máximo dele é de 90 dias. Ou seja, se eu quiser fazer 15 e fazer o outro de 60, posso? Posso. Se eu quiser fazer 15 mais 15, posso. Só posso prorrogar uma vez. Ah, então a regra do jogo é 3 meses de experiência, sendo que você pode prorrogar uma vez. Uma vez. Independente dos períodos desta uma vez. Exato, a lei não fala isso. Perfeito. O prorrogar é porque o que a lei pensa? A lei trabalhista, ela é muito, muito, muito protetiva. Então, para a lei trabalhista, o contrato ele é sempre mais vantajoso que ele seja por tempo indeterminado. Ou seja, eu contratei e não tem um período qual eu tenho que fazer uma solução daquele contrato. Quando eu vou fazer um contrato de experiência, ele é um contrato na modalidade de tempo determinado. Eu determinei um tempo para aquilo começar e para aquilo terminar. Que o máximo são 90 dias. Exato. Agora veja, se eu 15 dias já percebi que a pessoa não tem nenhuma condição de continuar na minha empresa, eu vou ter que aguentar ela mais 30. Porque se eu demito... Você não pode demitir antes. Eu posso demitir, só que eu tenho uma multa pra pagar. Então, veja, fica caro. Aí o que o cara faz? Fica com uma pessoa sem produtividade. Pois é. Aí quando o empresário... É uma libertação quando ele descobre... eu posso fazer isso. O empresário não sabe os direitos dele. Perfeito. Eles não sabem. E isso atrapalha demais. Aí outra coisa que acontece só todos os dias. O empresário que tá vendo a gente aqui vai falar na hora, nossa... contratou a pessoa. Aí a pessoa começou, aí pegou aquele contrato, de novo, da contabilidade. Aí tá lá o nome. Assistente júnior. Auxiliar ou assistente júnior. Legal. Aí o cara começou a trabalhar. Vamos dizer que ele trabalha numa empresa que faz marmita. Aí o cara tá lá trabalhando, a pessoa tá trabalhando, de repente fala assim, não vou lavar louça, não. Não tá no meu contrato que eu tenho que lavar louça. Não tá no meu job description. No job... Na minha offer letter, não tem. Entendeu? Não tem. Aí eu não vou fazer. Aí o empregador se vê numa situação de seguinte: puxa vida, eu vou arrumar uma briga com esse cara? Aí fala assim: onde que tá escrito isso? Não está. E o que tá faltando ali? Gestão. Isso é uma coisa chave. Então o trabalho tem que ser visto sob 2 pilares: gestão e risco. Perfeito. Se você, como empresário, quiser crescer, avançar no Brasil, você tem que ter alguém que domina isso pra você. Você não precisa de dominar, mas você pode ter alguém que domina isso pra você. E você... é a consultoria jurídica. Exato. E esse é o grande barato. Porque o que acontece? Quando a gente olha pro mercado, e eu agora vou falar do mercado de advocacia. O que os advogados fazem? Você tem uma empresa. Vamos fazer o seguinte, fábrica de CEOs. Vamos pegar a fábrica de CEOs. Olha, eu vou te oferecer um pacote de 2 horas mensais de consultoria. Nossa, doutor, que bom. Aí depois acaba a reunião e fala assim, meu Deus, eu nem sei o que é isso. Por que eu vou tirar 2 horas de dúvida? Nem sei que dúvida eu tenho. Eu mal tô dormindo 2 horas por noite. Como eu vou tirar 2 horas de dúvida com esse homem, meu Deus? Não é vantagem nenhuma. Eu vou usar as 2 horas pra pensar nas dúvidas que eu tenho. Exato. Doutor, já começou a contar? Já? Não, eu tô pensando aqui que eu vou tirar de dúvida. Só um minutinho. Aí o que você faz? Você oferece algo que o empresário rasgou dinheiro, o advogado não ajudou em nada. E vira uma coisa... isso é demodê. Isso é fora de moda. É verdade. Não cabe mais
um advogado ser algo visto como custo. É isso que eu luto. Essa é uma das principais lutas minhas. Eu falo pro empresário, não, eu não sou custo. Eu sou aquele que vai te aumentar o lucro. Você sabe de uma coisa? Eu já tive reunião que eu falei isso pra pessoa. Você sabe o que a pessoa fez? Ela riu da minha cara. Mas ela não riu pouco. Ela gargalhou da minha cara. Eu falei, gente... O que eu falei pra essa mulher que ela ficou desse jeito, inflamada? Gente! Ela falou, você é advogado trabalhista e falando que vai ter lucro? Então. É que ela não tem noção do prejuízo, se ela não tiver. Exato. E aí a gente começa, e aí a pessoa se permite, porque aí começa... Mas é tipo barreiras. convênio. É. Você só entende o quanto o convênio vale na hora que você precisa ser internado, você vai ter que pagar o valor de uma UTI. Exatamente. Isso é uma realidade. E... o que quando a gente fala de consultoria, quando a gente entra nas empresas, quando a gente fala com os empresários, e quando a gente fala não só com os empresários, mas se você pegar, por exemplo, diretores de RH, se você pegar departamentos pessoais, se você pegar nível de diretoria CEOs, o CEO vai perguntar assim, tá bom, querido, legal, muito bacana seu trabalho, mas e aí, quanto que eu vou colocar de dinheiro a mais no bolso no ano? Pois é. Então, no fim das contas... Mas o bom é que você, sendo um empreendedor, também você já consegue ter essa visão, né? Sim. Você não fica na visão limitada ali de eu quero meus honorários. É isso aí. Não, eu quero meus honorários, mas eu vou te dar isso de retorno. O grande lema é, se eu entro num lugar e esse lugar permaneceu o mesmo, depois que eu saí eu não fiz nada de certo. Perfeito. Ou eu entro, ou eu faço errado, né? Ou eu entro lá e o negócio anda, ou, sinceramente, eu não topo o desafio. Ou você sai. Porque, muito legal. Olha, a primeira pergunta que a gente faz pros empresários, sabe qual é? Primeiro, hein? Não é, vamos fazer proposta. Você tá disposto? Você tá disposto a abrir a sua mente para algo novo? Você tá disposto a entender onde é que a gente consegue fazer o risco virar dinheiro na sua mão? Muito legal. Mas aí vai ter que mudar toda a minha operação? Eu não vou, filho. Eu jamais vou fazer isso. Eu não entendo da sua operação. Você que entende. Eu entendo da operação de consultoria jurídica. E isso é que tem que entrar e servir como uma luva para você. Muito legal. Então, qual é o primeiro passo? Você tem uma empresa. Qual é o primeiro passo? Eu posso, por exemplo, te falar assim, olha, eu tô olhando pra você aqui, eu acho que você tá com dor de cabeça do lado esquerdo. Eu não sei, não fiz anamnese, não examinei você. Então como é que eu vou fazer isso numa empresa sem examinar a empresa? Porque o empresário, ele quer respostas rápidas, mas nem sempre a gente tem respostas rápidas. Então como que eu faço pra te falar algo? Eu preciso analisar algo. E o legal disso, sabe o que é? Porque geralmente um advogado, ele pega a tua empresa e transforma tudo num problema. Você tem problema aqui. Não, um consultor não faz isso. O consultor transforma a sua empresa em números. Perfeito. Em dados, né? Isso. Esse é o grande... Porque com dados... Deixa eu só ver se eu tô entendendo. Porque quando o consultor advogado transforma a empresa em dados, automaticamente a emoção sai do caminho. Perfeito. Né? Nós conseguimos analisar dados e não pessoas. Perfeito. Perfeito. Adianta eu chegar para um empresário e falar, não, aqui no artigo 62 da CLT... O cara vai e fala assim, meu Deus do céu, traduz. E como é que traduz para o empresário? Número. Aqui, apresentação. Aqui a sua empresa está deixando de lucrar X. Aqui, isso aqui a gente pode transformar em Y. Mas quando você diz isso, é sobre os impostos ou não? Trabalhista. Só na área porque Legal. A parte tributária, ela evoluiu muito. Não, porque existe, né? Sim. A questão jurídica tributária, que também mexendo ali nos tributos de forma correta, Sim. também gera mais lucros. Sim, né? isso é chamado de planejamento tributário. Perfeito. E ele hoje é uma realidade no mercado, tá? Hoje, tá vendo? Você é empresária, você sabe que tem planejamento tributário. Agora eu te pergunto, você sabe que tem planejamento trabalhista? Não, olha que legal. Então, essa é a diferença. É isso que eu quero mostrar para E esse é o seu business. Esse é meu business. Exatamente. Então, eu tenho 3 perguntas para te fazer. Pode fazer. São longas. Manda bala. Primeiro, por que você escolheu esse business? Tá. Vamos lá. Eu escolhi esse business porque, com o tempo, no escritório de advocacia, eu percebi que o grande erro é o empresário não olhar para aquilo que ele realmente deve olhar. Porque não adianta eu, como empresário, não olhar para o meu erro.
E transformar isso ou num acerto ou numa nova mentalidade para ganhar dinheiro. Por que as grandes empresas não perdem dinheiro com o direito do trabalho? Porque eles aprenderam a ganhar dinheiro com isso. Então eu comecei a perceber que os pequenos e médios... Não tinha isso. Não tem. E aí a cabeça do cara fala, não, mas eu sou pequeno. Aí o banco... Mas você tem que nascer com a cabeça do grande, O banco cara. XPTO que pode fazer isso. Não, senhor. Muito legal. Você pode. Você pode. E foi isso que eu comecei a notar. Eu comecei a notar que os empresários... E assim, de verdade, não é divertido pro advogado entrar numa furada. Vou te dar um exemplo. Frustra, né? Não, né? E você pegou um processo. O cara tá todo errado. Onde que eu vou... Muitas vezes... Onde eu vou demonstrar uma técnica? Muitas vezes não tem. Porque ali eu vou apanhar do juiz, com razão. Vou virar um saco de pancada. Aí não vai gerar muito resultado. Porque eu posso fazer um bom acordo, né? Lógico, tiro uma coisinha aqui, outra ali. Mas não vou virar um acordo. É acordo. Só né? que aí eu comecei a perceber e falar, gente, mas isso aqui não faz sentido. Cadê o planejamento disso, né? Mas vamos transformar isso aqui numa coisa boa? Vamos. Pode. Aí começa a questão do empresário. Não, mas Bruno, eu não quero ter processo. Mas muitas vezes o processo é muito lucrativo. Só que a diferença é como eu... eu já entendi. Como que eu vou lucrar com isso? Se eu sei que eu tenho risco de 100... Eu cheguei e tratei o processo de uma forma parametrizada no judiciário, eu transformei 100 em 20. Ou seja, eu tenho risco de 100, o risco é real, mas eu coloquei 80 mil no meu bolso de lucro. Por quê? Porque eu só paguei 20. Entendi. E, detalhe, esses 20 que eu paguei, eu eliminei todos esses problemas dessas pessoas, porque uma vez que eu fiz o acordo, eu quito tudo aquilo que ficou para trás daquele funcionário e acabou. Perfeito. Então, veja, são todos que vai dar certo fazer isso? Não. Então Ou é pra tudo que a gente precisa fazer isso? Também não. Também não. E por isso que é só na questão realmente necessária que o pequeno empreendedor precisa ter uma alavanca para crescer. Exato. A gente é muitas vezes que tem um turnover alto, ou seja, muda muito de funcionário toda hora. Mas aí a gente fala até de cultura, né? Que cultural. até sai da parte jurídica, mas que é importante o pequeno empreendedor saber que é a cultura que mexe com tudo isso. Exato. É o tipo de mão de obra, menos qualificada, mais qualificada. Veja, os problemas vão ser diferentes. Mas na hora que a gente está implementando um negócio, a gente nem sabe que tipo de mão de obra a gente precisa ter. Sim. Isso, por isso que eu sempre digo, são raros os empresários hoje que conseguem começar um negócio estruturado. Exemplo, eu vou começar um negócio. Eu vou pegar aqui um contador, um advogado tributário, um advogado trabalhista, uma consultoria e vou montar o meu negócio e os pilares estão aqui. Perfeito. Porque eu tenho capital, eu tenho caixa, eu tenho capital de giro para fazer isso. Quantos empresários têm isso? Pois é. E o pior, quantos advogados e contadores têm know-how para ajudar o empresário a fazer isso? Porque eu vou falar por mim. Eu tô no meu novo negócio faz 1 ano e meio. A primeira coisa que eu fiz foi, peguei dinheiro, peguei advogado, peguei contador e comecei a planejar. O planejamento não foi o que eu precisava. Porque eles entendiam o que estava na minha cabeça. Assim, daqui 5 anos. Mas daqui 5 anos eu tenho um longo caminho para percorrer. Sim. Eu não consigo ficar pagando o valor do imposto de um lucro presumido, por exemplo, se eu não tô faturando nada. Eu faturo um pouquinho, já cai um monte, não dá. Então, além, né, de ter que ter o recurso financeiro no começo, se não tiver pessoas qualificadas para desenvolver o planejamento, também não vai. Não adianta. Então, por isso você escolheu esse business. Foi, para realmente entregar algo útil. Perfeito. Pro empreendedor. E galera, por que eu fiz essa pergunta aqui pro Bruno? Porque ele está aqui conosco, sanando, né, a minha dúvida, que eu tenho certeza que é a dúvida da grande maioria de vocês aqui, falando mais dessa parte jurídica. Mas a gente não pode esquecer que ele é um empreendedor. Sim. E que, na carreira dele como advogado, ele escolheu a parte de consultoria trabalhista. Sim. Pro business dele, pro negócio dele. Então, olha que riqueza, né, de informação que a gente está tendo nesse programa. Essa foi a primeira pergunta e eu já vou entrar nessa segunda. Pergunta leiga, tá? Consegue dizer quais são os tipos, ou eu não sei nem perguntar direito, mas é como se fosse assim. O advogado e o médico, ambos, né, fazem faculdade. Então o médico faz medicina, o advogado faz direito, legal.
Depois o médico vai para especialização. Neurologia, pediatria, cirurgia, otorrinolaringologia, tá. E o jurídico, o advogado, quais são os nomes dessas especializações? Porque eu sei que tem trabalhista, civil, essas coisas aí, ó. Sabe dizer quais são? Só para o público se falar, o meu advogado então não é para isso. Exatamente. Hoje nós temos diversas especializações, mas vamos falar por partes, mais generalista, digamos. Nós temos a área trabalhista, nós temos a área tributária, nós temos a área civil, nós temos a área de contratos. Dentro da área civil, na realidade, você tem vários tipos ou tipologias... Subsegmentos. De subsegmentos, exato. Então, nós temos consumidor, nós temos direito médico, nós temos direito de família, divórcio, nós temos direito sucessório, que é herança, geralmente, ou hoje, planejamento sucessório. Você tem uma empresa, aí você tem lá uma empresa cheia de tiozinho, com filho, neto, bisneto. Quem que vai assumir a empresa? Um saiu, faleceu, e aí como que fica? Isso tudo é uma estrutura... A estrutura da empresa negocial, não está nem adequada para se ter a morte ali de alguém. Não, porque às vezes o contrato social está mal feito. Pois é. Aí nós temos, dentro do direito tributário, mas assim, uma série de especialistas. Tem cara que é especialista em imposto de renda, tem cara que é especialista em planejamento tributário, ou seja, o cara vai olhar pro teu negócio e fala assim, quanto que é a expectativa de faturamento? Está aqui, pá, eu vou fazer isso daqui, eu vou ramificar pra cá, tal. Então, o que ele faz? Ok, vamos pegar a tua empresa e pagar o menos pro fisco possível de uma forma legal. Ou, vamos durante esse percurso recuperar crédito tributário. Muito legal. E nós temos, obviamente, o trabalhista, que é a minha área. Mas dentro do trabalhista, nós também temos especialidades. Então tem advogado que é mais generalista, que é aquele que é um consultor, que vai ser bom para pegou uma reclamação trabalhista de valor baixo, o cara vai ser bom, vai ser ok. O valor que ele vai cobrar de você vai ser ok. Agora, na nossa classe de advogados, dos 100% que são consultores verdadeiros e olham pro business, pro negócio, eu digo que só tem 2% que sabem fazer. E desses 2%, qual que é a grande sacada? A grande sacada é que a maioria está ligada a grandes consultorias ou empresas grandes. Uhum. Então eles são os funcionários das empresas. Ou eles trabalham em grandes consultorias. Como nas Big Fours, por exemplo. Perfeito. Esses caras estão lá dentro. Eles estão lá dentro. Então é muito caro. É caríssimo e só quem é muito grande consegue pagar. Perfeito. Qual que é a grande sacada? A grande sacada é que sobrou no mercado o pequeno e o médio. Exato. E o mais legal disso que você está falando, só quem é grande consegue pagar. Não é só porque o grande tem dinheiro, o grande tem mais conhecimento, inclusive. Sim. E o pequeno empreendedor, além de não ter o dinheiro, não tem o conhecimento ainda, porque não tem maturidade de negócios. Exatamente. Perfeito. E por isso que nós estamos desmistificando aqui coisas que são décadas na cabeça do empresário. E que a gente vai ajudar na fábrica, hein? Exatamente, porque o empresário precisa entender. De conhecimento, é isso aí. Ele precisa conhecer o que está acontecendo, ele precisa saber o que está acontecendo. Então, para você falar aqui para a audiência agora, antes dele ter um problema, ele precisa falar com você por conta de ser trabalhista. Sim. Você consegue indicar alguém que seja tributário ou você consegue? A gente tem todas as indicações, por quê? Você disse bem, você foi ao médico, você tem um filho, aí você levou no pediatra. Aí de repente você fala assim... Você não vai levar o filho no geriatra, Exato, você vai levar no pediatra. Por quê? Porque o pediatra entende de criança, o geriatra entende de vovô. Exatamente. Aí de repente você que ficou interessado, puxa, eu preciso, por exemplo, ir no dermatologista. Doutor, puxa, a gente tem tanta confiança, qual é o médico que você tem pra me indicar? Advogado é igual, porque você entrou na empresa. O que acontece? O cara criou um laço com você de confiança. Perfeito, Bruno. Perfeito. E aí você precisa de ter esses braços pra dar vazão àquilo que o empresário quer. E outra também, tá? Você que é empresário, não pense que as áreas, apesar de serem separadas, o trabalho é separado. Muitas vezes ele é junto, estratégico. Perfeito. Então quer dizer, Bruno, você tá me dizendo que eu tenho um planejamento tributário, mas junto eu tenho um trabalhista e societário? Exatamente. Porque... isso vai... Aí você tem um negócio hoje que fatura X,
Quando ele faturar 100x, sabe o que vai acontecer? Você vai usar a mesma estrutura. E o legal de tudo isso é que muitas vezes a gente entrega pro empresário e assiste ele crescer, e assiste ele sendo feliz. A gente tem cases, inclusive aqui, né, da região, de empresário que começou, ele tinha 4 funcionários, só que o que ele pagava para esses 4, ele pagava tão caro de hora extra, que hoje ele tem cerca de 15, 16, ele aumentou a empresa, ele tá gigante, tá enorme. Legal, hein? Então, assim, é a visão. Ô Bruno, e você traz para o seu planejamento a questão da própria mão de obra, os principais ali, eles poderem também se tornar sócios do negócio com um contrato societário bem bacana, porque antes isso era uma coisa que não era normal, né? O pequeno empreendedor tinha o próprio negócio, normalmente era familiar, os primos, os irmãos, pai, tio ali, beleza, podia entrar dentro do contrato societário. Mas a principal mão de obra, que talvez era um gerente muito importante para o negócio, não podia. Por quê? Porque pela tradição, por que eu vou colocar um gerente dentro da minha empresa? Hoje não, hoje isso está mais comum, principalmente no mercado digital. O seu planejamento trabalhista inclui essa parte? Com certeza. Ah, muito legal. Com certeza, porque é o que eu acabei de dizer. Você sabe o que é legal? É legal que eu vou te dar a opção A e B. Quem que vai escolher? Você. Perfeito. Mas, Bruno, qual que é a saída de A? É assim. Qual que é a saída de B? É assim. Perfeito, Bruno. O que você quer? Você é empresário, não sou eu que decido. O grande problema, muitas vezes, é que o advogado ele quer escolher pelo empresário, gente. E ele não sabe. Não é pra fazer isso. O empresário precisa de ter opções. Diga pra ele o que ele tem de campo pra percorrer. Deixa eu pensar em tudo que eu posso pensar aqui, ó. De repente, você fala assim pra mim, eu vou dar uma dica pra quem tá aqui na audiência. Eu quero reter o funcionário, porque isso você quer retenção de funcionário. Isso é retenção. Como é que eu posso reter o funcionário? Olha, uma coisa que chama muita atenção muitas vezes é um benefício de estudo. O que você quer? Você quer aproveitar o cara que é bom e quer colocar ele numa especialização. Exemplo, você vai coloca ele numa faculdade para fazer uma especialização. Perfeito. O que você pode fazer como empresário para reter ele? Você vai pagar uma parte. Você fala, olha, eu vou te dar uma parte aqui e você vai ficar aqui comigo, só que nós vamos fazer um contrato. Ele é mesmo um contrato? É. Nós vamos fazer um contrato de permanência. Pouquíssimas pessoas sabem que existe isso. O que você vai fazer nesse contrato? Olha, você tem 2 anos de pós-graduação aqui que nós vamos pagar 50% para você. Você vai permanecer igual tempo conosco. Então o cara faz os 2 anos de pós e ele tem um contrato para permanecer mais 2, ou seja, você reteve o seu funcionário. Porque ele obteve o conhecimento, eu ajudei ele a pagar, depois ele tem a obrigação de me trazer o conhecimento em forma de serviço para dentro de casa. Faz total sentido. Ou seja, é 2 em 1. Não, senão você paga a escola ali da pessoa, né? A educação da pessoa. Tchau, obrigado, agora eu vou no emprego melhor. Exato. Aí a gente fica com aquela cara de palhaço, aquele emoji, e fala que bacanérrimo. Exato. E outra que isso é uma característica de brasileiro, hein? Todo mundo que tá assistindo vai entender. Tem gente que é o seguinte, às vezes por R$200, R$300 ele vai embora. Vai embora. Então, quer dizer, o que Depende muitas vezes... muito também de onde está localizado. Então, né? o que você tem que criar? Você tem que criar políticas de retenção do funcionário. Perfeito. Ou, ok, eu quero tornar esse cara sócio. Como que eu faço isso? São cotas de serviço? Eu tenho que ter um contrato? Como que eu coloco no contrato social? Perfeito. Como é que eu faço um contrato de vesting? Contrato Mas isso também depende de como tá a razão social da empresa. Se né? é uma SA de capital aberto, SA de capital fechado. Hoje as empresas são limitadas. Inclusive isso é uma questão que vai muitas vezes trazer modificação tributária ou societária. Então, quer dizer, olha só como as coisas são ligadas. Olha como é complexo. É complexo. E a gente tem que pegar tudo isso e transformar em algo simples. Perfeito. E a gente tem que enfatizar que é sim complexo. A gente está falando de montar negócios, empresas dentro do Brasil, por mais que você seja um pequeno empreendedor. Sim. Ah, tô vendendo só água na rua, Gleice. Tá bom, mas tá ganhando R$30 mil. Já tem 10 pessoas vendendo água junto com você. Já virou uma distribuidora. Já virou uma distribuidora. E já daqui a pouco fala assim, aí a minha garagem não cabe mais o estoque. Como é que eu faço? Vou pegar, vizinho, você tá vendo que você vendeu o seu carro, aí me dá a tua garagem aí que eu quero alugar. Porque assim, hoje muita gente que assiste a gente da fábrica é o pequeno empreendedor, que não tem essa visão de que, não, mas eu sou realmente uma empresa. Você pode não ser um empresário, mas que você é um pequeno empreendedor e talvez vai ter que ter um empresário junto com você pra te ajudar nisso, é isso aí. Por isso que é a visão do CEO. Exatamente. E isso é isso é muito correto. Muito correto. Eu acho muito legal a pessoa que tem
Eu sempre digo que os projetos de Deus começam pequenos, mas depois as coisas viram coisas sementinha. grandes. Viram coisas grandes. A árvore, ela só é uma baita de uma árvore no meio da floresta porque ela nasceu como uma sementinha, só vinda do biquinho de um passarinho. Pois exato. Não é, Vê? E o empresário precisa enxergar o negócio dele Nossa, muito legal. como algo que vai crescer. Perfeito. Então é a terceira pergunta que eu queria fazer. Mas eu não vou fazer só uma pergunta, a gente vai entrar no momento mentoria aqui. Legal. E eu vou falar, mas aí você vai me corrigindo, tá? Perfeitamente, vamos lá. Gente, é que eu achei muito importante na hora que o Bruno começou a falar, um exemplo, né, básico, que é começar a crescer a tua gestão. Então, olha que legal, nós como pequenos empreendedores, a gente sempre começa com o MVP, que é um produto mínimo viável, começa a vender, começa a se posicionar, aquilo começa a ganhar dinheiro. Segundo passo disso, tem que ter uma estrutura estratégica para conseguir crescer. Legal. Terceiro passo, a gente entra na gestão do negócio, que é para o nosso negócio continuar crescendo de forma sustentável num longo espaço de tempo aí, para passar desses 3 anos que ele falou, que pode vir a decretar falência se você não faz desta forma, nessa metodologia, que é uma metodologia da fábrica, tá? Inclusive esse 1, 2, 3 que eu acabei de falar. Aí eu vou contratar agora um funcionário e a melhor recomendação é seletista. Eu preciso registrar esse funcionário. Pela lei, você vai me corrigindo, temos até 90 dias para experienciar este funcionário. Ele realmente é bom? Os comportamentos e habilidades ali que ele tem, tanto técnicas quanto comportamentais realmente da pessoa, valem a pena para depois eu registrar por um período indeterminado? Tá certinho aqui, ó. O que ele falou de lei, de regra 90 dias é o prazo máximo, mas dentro desses 90 dias, a gente pode prorrogar o contrato. Que é como se fosse assim, é o segundo tempo, né? Então, no primeiro tempo aconteceu isso no jogo de futebol, uma pausa para prorrogar pro segundo tempo ou prorrogação de horário ali. Aí uma coisa que eu faço, aí você me corrige, pode corrigir, tá? Perfeito. Mas que eu dou a dica para vocês. Quando eu preciso contratar alguém, eu faço um planejamento do meu negócio. Então, eu preciso entender exatamente o que a pessoa precisa fazer ali quando eu for contratar. Escrevo um job description. Preciso escrever, fazer um checklist do que ela tem que saber tecnicamente falando, do que ela tem que ter de comportamento. Se ela tem que ter alguma faculdade, se não tem. Eu preciso escrever qual vai ser o período que ela vai trabalhar aqui dentro para nossa empresa, quem vai ser o gestor direto dela, se ela vai fazer gestão de alguém. Isso tudo é um norte, é um mapa que eu escrevo. Como eu sei que eu posso prorrogar esse prazo só uma vez, qual que é o meu prazo que eu entrego para contabilidade? É no segundo mês. Então, 30 dias é 60 dias é outro e 90 dias é outro. Por que no 60 dias é quando eu falo prorroga para mais um mês? Porque nos 15 primeiros dias é o feedback. Eu não preciso falar para contabilidade, eu não preciso falar para o contador que eu vou dar feedback no meu funcionário. Eu vou arrumar a rota desse funcionário se eu precisar. Nos primeiros 30 dias, eu vou alinhar com o funcionário se ele está dentro ou não, como se já fosse uma prorrogação. Só que isso não é legal, eu não informo. Eu informo apenas nos 60 dias. E aí eu informo, ele vai ficar por mais um período e a partir deste último mês eu não dou mais feedback. Por quê? Porque eu quero ver se ele vai percorrer sozinho. Se ele conseguir, eu realmente efetivo nos 90 dias. Tá certo isso? Bom, juridicamente sim, não há problema nenhum. Porque perfeito. Isso é mais uma gestão realmente de dentro da empresa, né? Vamos dizer, nesse mesmo exemplo, que você tenha escalões dentro da empresa. E você, dentro desse tipo de empregado, você tem os prazos que você já analisa. Que são internos do negócio, né? Olha, Bruno, 20 dias eu consigo dizer se essa pessoa, no primeiro momento, é evidente que a pessoa ela vai ter um esforço ela é muito legal, maior. É lógico. O que a gente analisa nos primeiros 20 dias é técnica, muitas vezes. É verdade. É técnica. Se tá chegando no horário, se cumpriu o que tá falando. Pontualidade, aí você também põe alguma coisa pra pessoa fazer, a pessoa vai... E tem muito isso, infelizmente, a gente tem que ensinar as pessoas, nós temos que ter paciência. A pessoa não consegue escrever um parágrafo no e-mail. Poxa, eu escrevi um e-mail que a pessoa quem recebeu não consegue ler aquilo. Olha, infelizmente acontece. Aí eu te falo, essa pessoa, ela vai te dar frutos? Olha, no futuro pode até te dar. Mas eu creio que
tem pessoas que contratam com mais paciência, tem pessoas que contratam com menos paciência. Perfeito. Isso é o que eu chamo de budget. Se você tem budget, Beleza. tem paciência. Não tenho paciência. Assim mesmo. Por isso que eu falo que tem que ter prazo menor. Eu não tenho budget. Põe um período menor. Eu tenho budget. Põe um período maior. Perfeito. Pronto, tá resolvido. Pô, como é que faz isso no dia a dia? Eu vou informar a contabilidade. O que acontece é que quando você já tem Uma malícia? você já tem até tudo formatado. Tá, um processo bem descrito, né? Você já tem. Então, O padrão do negócio tá pronto. quando a pessoa ela é contratada, quando ela entra e ela recebe as primeiras informações, porque a pessoa entra, ela precisa entender o que ela tá fazendo ali. Então, esses primeiros 3, 4 dias... É como se fosse um ficar, né? eu preciso... Não tá nem namorando ainda, tá só Não, ficando. Exato, eu preciso dar pra pessoa o punhado de informações daquilo que é a empresa primeiro. Perfeito. Então, é o oi, tô aqui, como empresa, como empresário. Gosto de comer pizza. Você Aqui. gosta de comer pizza? Né? É isso. É isso, assim, ó. Qual é o meu gosto? Tá aqui tá a sua entrada, você vai navegar por isso aqui, vai aprender isso daqui. Então, é minimamente um treinamento inicial que você fornece. Só que você já tem formatado, então você vai avisar a pessoa, olha, nos primeiros 15 dias, a gente tem um contrato por tempo determinado, e aí você nos primeiros 15 dias entregou, foi tudo certo, adaptou aos primeiros passos, ao berçário. Perfeito. Passei. Tá bom, vamos agora. Tava no leitinho, agora vamos pra frutinha. Perfeito. Igual bebê. Aí eu tenho mais 45, 50, 60. Dentro dos 90 eu posso fazer o que eu quiser. Perfeito. Agora eu vou te dar um período maior. Dentro desse período maior, vamos ver como é que você se sai. Mas tudo isso já tá explicado. Perfeito. Quando a pessoa entra, ela já sabe exatamente o que ela percorre. Passado esse segundo período, naturalmente o que vai acontecer? Cabe ao empresário fazer esse pensamento sobre aquele funcionário. Quando eu digo ao empresário, isso também se aplica a gestores. Perfeito. Ou seja, bons empresários treinam bons discípulos. Perfeito. Nunca faça, empresário, tudo sozinho. Não, eu que sei. Não. Eu que sou bom. Não, treine pessoas para serem melhores que você. Deixa as pessoas você vai errarem. ter uma empresa maravilhosa. Essa empresa vai ter pessoas que vão te entregar e você vai ficar tranquilo. E vai ter a tua cultura, vai ter a tua essência, vai saber o que você precisa que elas saibam pra seguir. Por isso que eu falo. Isso a gente chama... Muito legal, sabe como a gente chama na consultoria isso? Onboarding. Onboarding. E a pessoa entra, eu tenho um onboarding dela. Eu recebo ela, ó, tá aqui o seu kit de onboarding. Você vai olhar, você vai ensinar, ó, é isso. A pessoa não vai ficar perdida. Muito legal. A pessoa vai olhar e falar, puxa, que legal. Eu tenho boas-vindas, eu tenho um caminho. Quando a pessoa entra numa empresa e não tem, eu te garanto, você, empresário, ao invés de gastar ali 3, 4 dias, você vai gastar 10. E se o contrato é 15, desculpa, você não vai analisar nada. Já não serve o 15. Muito legal. Tudo isso, Bruno, tem que ser analisado? Sim. Tudo. E a do gente tem que pequeno pensar. ao grande. A gente tem que pensar. E Perfeito. isso quem pensa é a gente. Muito legal. A gente mostra pro empresário, olha aqui, acho que o mais adequado é isso. Ah, mas eu acho muito. Dá pra fazer menos? É o que você quiser. O mundo é teu. Você que tá... Mas você eu que é um acho empresário. que é isso que falta de despertar da consciência do pequeno empreendedor. Sim. Que no negócio, o mundo é dele, o negócio é dele. E não tem nada, absolutamente nada. Ele cria tudo, Sim. não é? Sim. Literalmente ele é Deus dentro do próprio negócio dele. Assim. Ele está ali dentro daquilo que ele aprendeu, do que ele viveu, do que ele sabe, do que ele conhece, do que... E agora vem vou chamar de estranho aqui, que é um estranho de fato. Ah, agora esse cara vai querer me dizer o que eu vou fazer? Não é assim que a gente muda a mentalidade do empresário. Me desculpe quem pense assim, perdão, mas não é. A gente como consultor, repito. O consultor é o último da cadeia. Exato. Se a minha mão tem um tamanho, eu preciso colocar uma luva que sirva. Perfeito. E eu tenho que ter os modelos de luva, mas eu vou fazer a luva pro cara. Muito legal. Então não vai sobrar dedo, não vai apertar. Tem que ficar do tamanho dele. Muito legal. Isso é a visão de futuro, de planejamento para a área trabalhista. Para pequeno e médio empreendedor. Pequeno e médio empreendedor. Você que é pequeno e médio, você pode. Muito legal. Você pode e deve ter, porque você vai realmente
ter uma mudança de mentalidade impressionante quando a gente começa a falar. E fazendo isso até muitas vezes em pequenas palestras, você vê o despertar das pessoas. Com certeza. Olha, quantas pessoas aqui vão ver isso e vão falar assim, nossa, eu nem sabia que tinha. Uhum. Porque não sabem mesmo. Não sabem. Eu ouvindo assim você falar, quando eu comecei a empreender, eu lembro que não é sobre jurídico, né? Eu nunca tomei um processo, sabe? Eu sempre fiz tudo muito certinho e tal. Só que eu lembro que eu abri CNPJ e... é uma besteira, mas não é óbvio, né? O que é óbvio pra um não é óbvio pra todos. Perfeitamente, é isso. E eu abri o CNPJ, sei lá, em janeiro, dezembro. Janeiro já comecei a vender. Quando foi em novembro, entendeu? Então, dezembro, janeiro. Comecei a vender em novembro. Meu contador falou assim, olha, você já vendeu aqui, tipo, eu já trabalhava com digital, 500 mil reais. Você não tem nota fiscal, você não emitiu nenhuma. Eu falei, mas tem que emitir? Mas tem que emitir? Como assim tem que emitir? Em novembro, tá? E eu... Cara, aí pensa, janeiro, fevereiro, março, todos os meses os alunos pagavam, eu tinha 100 alunos. Então era 100 vezes 10 meses pra eu emitir nota fiscal. Aí deu novembro, eu falei assim, olha, o que é isso? Pra quê? Não sei, não é óbvio, cara. Aí o contador falou assim, não, a gente precisa declarar esse dinheiro que tá entrando. Eu falei, vocês iam me falar quando, só pra saber? Porque vocês sabem que tá entrando desde janeiro, por que vocês não falaram até agora? Aí ele falou assim, porque a gente vai ter que fechar o ano fiscal, por isso que a gente avisou agora. Eu falei, qual que é o meu prazo? Ele falou, 31 de dezembro. Eu não tinha ninguém, eu não tinha funcionário contratado. E aí eu falei assim, como a gente emite nota fiscal? Ele falou assim, abre aí, né, prefeitura e começa a emitir. Eu, planejando o ano que vem pra vender, eu falei assim, eu não tenho tempo, cara. Aí eu tive que contratar um funcionário da noite pro dia, enfiei dentro da empresa, emite nota fiscal. Como emite nota fiscal? Não sei, fala com o contador. E é assim que funciona mesmo. Não é? Cara, é assim. Aí eu comecei a me ligar, eu comecei a falar assim, não, pera, velho, o buraco é muito mais embaixo desse rolê. Muito mais. É muito mais embaixo, muito cara. Mais. Porque o óbvio não é óbvio. Não, eu aposto que, falando aqui, pouco a gente consegue instruir, e é legal dar conteúdo mesmo pro empresário. Já deve ter gente aqui que tá assistindo e fala assim, nossa, eu vou fazer isso na minha empresa. Pois é, e a gente já deixa a dica. Vou pedir aqui em rede nacional. Manda sua pergunta aqui nesse material que o Bruno vai responder. Vou. Seja o que Deus quiser, entendeu? Pode mandar. Se tiver 1000 perguntas, é tua responsa. Não, tá fechado. Tá fechado, Brasil. Tenho palavra. Não, pode E mandar. eu já vou fazer umas perguntas aqui. Pode que fazer. não eram as minhas eu já fiz. Que vem da sua enquetezinha ali inicial. Bruno, explicar de forma que uma criança entenda o que você faz. Legal. Muitas pessoas não entendem o juridiquês, mas eu achei máximo, tá? Você tá super bem. E muito menos tem ciência das leis e o que elas significam. Perfeito. Então diz assim, pra uma criança. Maravilhoso. Olha, se fosse explicar pra uma criança, basicamente eu diria, o titio aqui faz a empresa ganhar mais dinheiro. Como? Eu pego a empresa e mostro pro empresário onde ele pode ganhar mais dinheiro com os funcionários. Com o próprio recurso de pessoas, né? O recurso literalmente humano. Com o que ele já tem e com o que ele pode ter. Onde eu coloco ou tiro para ganhar mais dinheiro. Perfeito. Uma criança entende isso de maneira muito rápida e eficaz. É mostrar. Então, o pequeno empreendedor, ele precisa entender que são 3 principais recursos que ele precisa gerir quando ele tem um negócio. Recursos tecnológicos, recursos financeiros e recursos humanos. O teu know-how é em recursos humanos. Exato. Que automaticamente vai gerar mais financeiro pro negócio. Isso. E que talvez até vai impactar no próprio tecnológico. Sim, porque há coisas nos recursos humanos que nós utilizamos de tecnologia para fazer a melhor gestão. Perfeito. Olha, eu vou dar um exemplo aqui. Automação, por exemplo, de ferramentas? Pode ser. Tem um exemplo que é assim, batata. Se você pegar as pequenas e médios, a contabilidade diz assim, olha, você não precisa ter controle de ponto até 20 funcionários. Fato que não precisa mesmo, tá na lei. Mas a questão é, será que isso é eficaz? Será que eu estou perdendo? A maioria sim. Aí o que a gente faz? Vamos colocar um controle de ponto via celular. A gente adapta junto.
E a gente acompanha essa adaptação. Meu, da hora, hein, velho? Aí o que acontece? Ah, mas e agora o que eu faço? Agora nós vamos fazer métrica. Peraí, primeiro eu coloquei. Agora. Ai, eu adoro. Pode repetir, viu, Dani? Cleito, métrica. Indicadores. Olha, e eu sou chato. Eu sou chato. Porque aí o que eu vou criar pro cara? Eu vou criar pro cara, eu vou entender onde que o negócio dele dá o pico e onde que o negócio dele tem o vale. Muito da hora. Então, se tem pico e vale, eu falo assim, então vamos trabalhar com banco de horas. Porque você não vai gastar dinheiro com hora extra. Pô, muito da hora. Mas eu tenho que ter um controle eficaz. E aí eu vou pro lado tecnológico, utilizando recursos para os recursos humanos. Muito legal. O que eu gastei não é gasto, é investimento. Porque agora eu não gasto mais com hora extra. Ah, mas eu não pagava antes. Não pagava, tá no risco. Sabe quanto custa? Não sei. Então, pronto. Agora, muito legal. É assim que a gente faz. Legal. Se você fizer isto e você aproveitar bem e manobrar bem, não tem erro, é algo que... Não, é crescer de forma certa. Deixa assim, o empresário fica feliz, porque ele vê a coisa andando, ele começa a ver que não é essa coisa de louco, né? Não é um ET que fala, meu Deus, não é, nem mesmo juiz, porque o empresário não pode ouvir o nome juiz que começa a se tremer todo. Gente, juiz não é assim, não. Juiz é uma pessoa. Exato. E outra, são pessoas que têm ali o estudo delas, têm o valor. Agora, o que você como empresário tem que entender é o seguinte, como é que eu encaro isso? Perfeito. Como é que eu encaro essa realidade? Como é que eu faço? Por exemplo, se você está numa cidade, você está no ABC Paulista, mas a sua empresa está aí, por exemplo, em Santo André. Bom, você vai e fala assim, Bruno, qual que é o seu trabalho? O meu trabalho é falar para você quais os juízes que tem em Santo André. Porque eu já sei quanto de risco eu vou ter nessa vara do trabalho para o trabalho que eu vou fazer com o risco que eu tenho. Conhecimento, né? Muito legal. Então, por exemplo, o juiz X, ele julga dessa forma. Isso é bom para mim? Opa, é discutível. Então já é bom para mim. Então vale a pena ter o risco. Legal. Ah, Bruno, mas eu vou ter processo. Vamos ter processo. Legal pra caramba ter processo, então. Porque eu tô abrindo uma possibilidade de você fazer e ter uma discussão jurídica sobre um risco que você não sabia. Muito legal. E aprende, né? É, porque isso é estudo de perfil. Isso é algo que não se pratica em lugar nenhum. Você pode pegar aí, vocês podem pegar. Ninguém faz isso. É muito raro um advogado, um consultor que pega isso e trata para que o empresário possa ter mais lucro, porque o objetivo é esse. Muito legal. Ninguém tem empresa, lógico, tem filantropia, tem, claro, mas a maioria dos empresários que abrem empresa para ter lucro, para se sustentar, para crescer, dar uma condição melhor para a família, ter uma condição melhor, pessoas que sonham com carro, casa na praia. Legal. Quando o consultor vê isso, fala, poxa, legal, vamos junto. Vamos junto. É isso que eu tô fazendo aqui. E aí, eu entreguei o trabalho pra você, Gleice. Legal, eu tô vendo você crescer. Lá na frente, você vai me ligar e falar, pô, Bruno, tá funcionando legal aqui. E eu já fui embora da empresa, não tô mais lá. Não, muito legal. Porque eu não quero ficar com aquela coisa de mamar na teta do empresário, sabe? Isso é chato. Ô, Bruno, mas a gente vai fazer uma parceria, então. Porque quando a fábrica crescer, a gente pode ter esse acesso aí direto pros nossos CEOs, hein? Vamos lá. Estamos super dispostos a fazer isso ficar conhecido, porque, em primeiro lugar, isso precisa ficar conhecido, porque ninguém conhece, ninguém sabe que existe. Não, e é muito necessário. Você estava contando aqui, né, a questão a gente estava falando sobre como contratar o período de experiência. Hoje, né, já faço melhor isso e tal, e eu tô até no momento já de trazer as pessoas que estão comigo, né, eu quero que elas entrem na sociedade junto comigo. E as discussões que eu tenho, né, os desafios que eu tenho com os meus advogados é exatamente assim, como fazer vesting, como fazer stock option, que é basicamente um período de experiência, que não são 3 meses ali do CLT, mas é uma experiência com indicadores bem definidos, métricas bem definidas. Primeiro ano você faz isso, segundo ano você faz isso. Cara, em 5 anos tem que fazer isso aqui pro negócio crescer. Tá todo mundo no barco. Sim. Tá afim de navegar aqui comigo? Bora. Mas tá todo mundo no barco. Sim. Cada um tem teu papel, cada um tem que fazer a tua responsabilidade pra trazer. Mas pra você ver como é o mesmo conhecimento. Pequeno com grande. E quem faz contrato de vesting hoje? Vamos pegar? Grandes empresas. Exato. Se você pegar empresas comerciais, que são sociedades anônimas de capital fechado, elas fazem contratos. Perfeito. E aí você aplica isso na prática. Só que o que a gente tem que fazer? Nós temos que ser um facilitador. Como eu faço o vesting? Quanto tempo ele dura? Qual é o mais indicado para mim? Porque não adianta eu enfiar uma regra goela abaixo. Olha, é assim. Não. O que é bom pra você? Exato. Olha, o seu caso, eu acho que um vesting talvez não, mas vamos falar de bônus de retenção? Muito legal. Tem várias possibilidades, né? É isso que eu ia falar.
Tem muita possibilidade. E a pessoa fica cega pra tudo, porque não conhece. Não conhece. Como que eu vou aplicar isso na minha empresa? Não, sabe o que é isso? Eu chamo de... isso aí é a teoria do vitimismo. Porque a gente que é muitas vezes pequeno e médio, fala assim, não, mas eu sou muito pequeno. Gente, para, você faz... Você viu? Ele fez assim, ó, para. Acorda, vamos ser grande, pensa grande, sai da caixa. O mundo tá andando, caminhando, a gente tem possibilidade. A gente cria o amanhã, o que vocês estão falando aí? Tem que ser, hoje, o cara que tá na frente é o que pensou em algo que ninguém pensou. Exato. E se você tá pensando que isso é uma possibilidade para sua empresa... Legal que você agora já está editando isso na sua cabeça. Mas quando você botar no papel, o que a gente tem que fazer? Transformar isso em realidade. Que delícia, né? E aí transformar em realidade. Aí que você vê mesmo. Aí você vê a coisa andando. E outra. Ai, que delícia, nossa. Vamos fazer uma entrevista com a sua equipe. O que você acha? Não, eu vou entrevistar. A gente vai fazer trabalho de campo. Mas isso é útil, isso é fundamental. Muito! Você sente... O que você quer? A temperatura da galera, cara. Eu quero isso, tá bom. Legal. E você? Isso. Mas por que você quer isso? Onde você quer chegar aqui? Eu quero chegar aqui, legal, vou escrever aqui. Aí eu vou falar pra você, esse aqui o contrato melhor é esse. Esse aqui o melhor contrato é esse. Porque são pessoas. Eu posso fazer diferente? Claro que pode, a empresa é sua, você pode fazer o que você quiser. Isso que é legal. Eu posso fazer 30 contratos diferentes? É tipo um filho, né? O filho é teu, velho. Exato. Assim, você tem umas leis aqui que você precisa, né, manter, mas o resto é teu. Eu tenho 3 filhos. Você imagina, vamos aonde hoje? Cada um quer uma coisa. Nenhum quer a mesma coisa. É impressionante. E decide o pai, acabou. Eles combinam. Vamos ver como que nós vamos fazer pra irritar o pai hoje. Vamos combinar cada um num canto. Legal, é igual funcionário, igualzinho. Como que eu faço pra irritar o patrão? Vamos escolher tudo diferente. Ele quer fazer... O patrão tá com uma visão aqui, ó. Eu quero tal área. Não, mas eu não quero, não. Isso aí tá fora. Mas você tá na empresa. Não, mas isso aí não... Não, mas o que você vai fazer então? Eu vou ficar reclamando. Porque tem uma frase que é legal, né? Eu não quero resolver, eu quero reclamar. Muito legal. Isso é que a gente tenta eliminar. Muito legal. E a gente tá chegando ao final desse podcast. Senão, eu fico aqui até amanhã, gente, com o Bruno. E a nossa intenção é fazer com que vocês interajam com a gente. Mas eu tenho um desafio aqui com o Bruno. Que é, literalmente, trazer a expectativa dele à tona. Que é gerar conteúdo pra ele. Então, Bruno, eu tenho perguntas de autoridades. Legal. Agora é o teu momento de brilhar, entendeu? Você já brilhou muito. Então eu vou te fazer algumas perguntas. Legal. E, cara, agora você arrebenta, porque você já trouxe tanto conteúdo pra gente que nada mais justo da gente evidenciar o que você tem de melhor fazendo propaganda pra você. Legal, vamos lá. Quem é o seu público e como você os ajuda? O meu público são empresários pequenos e médios. Como eu os ajudo a lucrar mais. Esse é o objetivo. Não adianta que eu só falar de gestão, porque a gestão também vai ajudar a lucrar mais. E aí eu entro justamente nesse ponto. No empresário que quer crescer, que quer lucrar, que quer sair da mesmice, que quer sair daquele ócio, daquela coisa chata. Não, vamos em frente, vamos fazer algo diferente na sua empresa. E sair dessa coisa a frase que eu sempre ouço é o bordão dos empresários brasileiros. Mas eu nunca tive processo, eu faço tudo certinho. Isso não vai mudar a sua empresa. Na verdade, às vezes, você fazer uma coisa que te gera risco é que vai te dar lucro. Nossa! Vamos sair da casa. É ousar que vai fazer você crescer. É isso. E você precisa ousar com conhecimento, identificando os principais riscos do seu negócio, porque é assim que você vai crescer. E sempre deixando claro, cada empresário tem a sua identidade, seu RG, a sua impressão digital. Você é única, sua empresa também é única. Check. Qual diferencial você trouxe para o mercado e como o seu negócio se posiciona hoje em dia? Nosso diferencial é que a gente transforma a empresa na área trabalhista em números. Isso particularmente inexiste no mercado. E a visão que nós temos é uma visão realista. Porque se eu pegar um bloco de documentos na minha área, basicamente eles não vão servir para muita coisa. Mas se você entrevistar o funcionário, o prestador de serviço e o empresário, isso muda o jogo. E o que a gente quer? Qual é a nossa visão? Mudar o jogo. Como que a gente muda o jogo? Conhecendo. Como que a gente conhece? Entrevistando, gastando tempo, estando presente e transformando isso em números e números em conhecimento. É isso. Perfeito. Quando eu tenho dados,
eu tenho análises. Tenho Quando eu tenho fatos. análises, eu consigo ter os fatos para tomada de decisão. Exato o que a gente quer fazer e a gente faz com os empresários. A melhor frase, não se gerencia aquilo que não se mensura. Perfeito. Isso é muito coerente. E a gente quer ser coerente aqui, a gente quer entregar algo coerente para a pessoa. A gente quer que a pessoa olhe os números e diga, não, realmente essa é a minha empresa. Perfeito. Vamos fazer o que com isso? Eu tenho A, B e C. Amigo, o que você quer fazer com a sua empresa? Em números, em dados. Números e dados. Porque uma coisa é você fazer essa análise olhando os dados e tal vende mais, tal vende menos, tal gera melhor branding. E isso é uma coisa. A outra coisa é tal tem filho, tal tem 5 pessoas da família, e aí você não toma decisão aqui, mas você toma decisão aqui. Exato. E tem muita coisa envolvida. Nossa, é um mundo de coisas. E esse mundo de coisas, por isso que tem que ser personalíssimo. Perfeito, porque nunca é sobre negócios, sempre é sobre pessoas. É sobre você comprar uma roupa numa loja ou você comprar sob medida. Perfeito. O que fica melhor no seu corpo? Sob medida. Muito legal. Check! O que mais te orgulha na sua trajetória empreendedora até agora? Com certeza foi a resiliência. Porque quando você pensa muito diferente, você é chamado de maluco. Mas acho que Deus colocou uma coisa no meu coração, eu tenho tanta convicção daquilo que eu não desisto, de jeito nenhum. Só tem uma pessoa que pode fazer eu desistir de algo que é Deus. Ninguém mais falando vai fazer eu desistir. Eu não desisto. E eu creio que essa coisa que eu tenho é algo que o empresário brasileiro precisa de ter. Não desista. Baita empreendedor, hein? Uau! E aí a mensagem pro teu público agora. Qual é a mensagem que você quer passar agora pro teu público? Pode até olhar pra essa câmera aqui e falar, ó. Eu sei exatamente uma mensagem para passar pro meu público. Empresários, abram a mente e o coração para receber o consultor de uma forma mais carinhosa. Escutem. Também sejam escutados, porque é assim que nós vamos chegar longe. A gente nunca quer que você gaste dinheiro conosco. Nós queremos fazer você investir e ter um retorno muito maior do que aquilo que você investiu. Acho que é esse o recado que eu dou pra Atingir a tua expectativa? Muito. Que bom! Foi muito legal esse bate-papo. Muito da hora, né? Muito Pensei em legal. várias coisas aqui pra fábrica, viu? Não, é um... Você se prepare, viu? O cérebro faz assim, ó. Puf, Muito legal, né? muito legal. Que da hora. Brasil, agora a gente olha pra aquela câmera. Nosso programa chegou ao fim, mas por mim, assim, ó, gente, eu ficava falando aqui até amanhã. Porque conforme o Bruno foi trazendo essa questão trabalhista, processo, experiência, lucratividade, tudo isso tem tanto sentido na hora que a gente realmente tá ali no campo de batalha que vocês não têm noção, gente. Então, assim, você que foi tocado por esse programa, assiste de novo, manda mensagem aqui pra gente. É importante demais a gente ter essa troca com vocês, né? Nós somos pessoas, seres humanos que estamos aqui atrás e que o Dr. Bruno fez questão de que se você mandar dúvida pra ele, ele vai te responder. A gente manda as dúvidas pra ele responde. A Fê tá aqui, né, junto comigo, ela também ajuda a gente a mandar as dúvidas pra ele. E eu quero criar coisas pra gente no futuro da Fábrica de CEOs com essa parte jurídica aqui. Vamos lá. Então, Bruno, muito obrigada pela sua presença. Acho que foi um programa bom demais, foi rico demais, porque me tocou de forma muito profunda. Tô no mercado aí há 12 anos empreendendo, cada dia é um TCC que eu entrego aqui dentro dos negócios, e ter um baita de um conhecimento desse que você trouxe hoje pra gente realmente fez total diferença na minha vida. Obrigado. Eu que agradeço muito me sinto honrado de ter falado aquilo que a gente vive no dia a dia, o que pensamos. Agradeço e torço para que vocês cresçam muito mais ainda. Quem sabe você não tá crescendo aqui com a gente? Vamos lá, vamos embora. Quer deixar uma mensagem pro nosso público? Gente, vou deixar uma mensagem. A minha mensagem é: empresário, não desista. Persista. Continue. Se você tem uma ideia, se Deus colocou algo no seu coração, simplesmente não desista. Porque é um plano dele para sua vida. Então siga em frente, pé na tábua, e conte conosco para tudo que vocês precisarem. Que delícia! Brasil, a gente se vê na próxima segunda-feira, 6 horas da manhã. E fica aí você que é do ABC para ver o nosso Super Colabora rodando agora, para você vir conhecer a gente. Tchau, Brasil, até próxima segunda-feira. Tchau! Tchau!
Olá, eu cheguei para te mostrar o Colabora. Vem cá. O primeiro ambiente instagramável de Santo André. Nós contamos com cozinhas, estúdio, salas instagramáveis, a outra sala instagramável também é linda. Um espaço lindo para você poder tirar fotos, fazer workshops, lançamentos, eventos, vem ver. Temos a nossa sala de reuniões. Nosso coworking. E a nossa produtora, contamos com 2 estúdios profissionais, um de chroma key e um de podcast. E aqui é como se fosse um refeitório. Tem geladeira, tem armário, tem lugar para impressão e tem uma cozinha de apoio, caso você precise esquentar alguma coisa. O Colabora, ele é composto por 3 soluções para profissionais do marketing digital e criadores de conteúdo. A gente traz uma solução de coworking, produtora audiovisual e também espaços instagramáveis para você poder criar seu conteúdo aqui dentro com a gente. Vem pro Colabora!